Fala nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. O futebol brasileiro pode estar prestes a viver um dos capítulos mais surpreendentes e polêmicos da sua história moderna. Surgiu um rumor fortíssimo de que Nasser Al-Khelaifi, o dono do PSG e presidente do poderoso grupo que comanda o clube francês, estaria disposto a abrir os cofres e fazer uma proposta bilionária para assumir a SAF do Flamengo. Isso mesmo, o chamado PSG das Américas poderia nascer no Rio de Janeiro. E, olha, quando falamos em bilionária, não estamos exagerando. O que se comenta nos bastidores é que o montante seria capaz de mexer não só com a vida do Flamengo, mas também com todo o mercado do futebol sul-americano. Os valores especulados giram em torno de cifras que só se vê no futebol europeu, com investimentos que ultrapassam facilmente os 2 dígitos em bilhões de reais. Esse movimento, se confirmado, colocaria o Flamengo em um patamar que nenhum outro clube do continente jamais alcançou, com poder de compra, estrutura e projeção internacional comparáveis aos gigantes da Europa. Mas, claro, isso traz consigo dúvidas, paixões e até medos por parte da torcida e de quem acompanha os bastidores políticos do futebol. A movimentação de Nasser Al-Khelaifi não vem do nada. Nos últimos anos, o Cartola já vinha deixando claro que tinha interesse em expandir sua rede de investimentos e criar uma espécie de ecossistema global de clubes. A ideia seria repetir o modelo de grupos como o City Football Group, que controlam Manchester City e vários outros times espalhados pelo mundo. Para ele, o Brasil representa não só uma mina de talentos, mas também uma oportunidade única de dominar um mercado consumidor apaixonado, gigantesco e em constante crescimento. E convenhamos, se existe um clube no país que reúne todos os ingredientes para esse tipo de projeto, esse clube é o Flamengo. A torcida é massiva, o alcance de mídia é incomparável, e o potencial de retorno comercial e esportivo é simplesmente irresistível. Mas, ainda assim, o simples fato de imaginar o Mengão sendo comandado pelos mesmos gestores do PSG provoca calafrios em parte da nação rubro-negra. Para alguns, seria a chance de tornar o Flamengo imbatível e finalmente conquistar o mundo. Para outros, seria o risco de vender a alma e perder a identidade. Dentro da alta cúpula do Flamengo, esse rumor já estaria sendo tratado com certa cautela. De um lado, existem dirigentes que enxergam na proposta uma chance única de transformar o clube em uma potência global. Afinal, quem não gostaria de ver craques do porte de Mbappé, Neymar ou até mesmo Messi, ainda que em fases diferentes da carreira, vestindo o manto sagrado? Mas, do outro, há quem tema a perda de autonomia e a submissão a interesses estrangeiros que podem não refletir a alma e a cultura do clube. E essa discussão interna não é nada simples. O Flamengo, mesmo com toda a sua grandiosidade, ainda enfrenta desafios financeiros, especialmente quando pensamos em dívidas herdadas e na necessidade constante de equilibrar as contas. O aporte bilionário de um grupo como o de Al-Khelaifi resolveria isso da noite para o dia. Porém, a pergunta que não quer calar é: a que custo? A história do clube, o comando do futebol, a relação com a torcida, tudo isso estaria em jogo. E para um clube com a dimensão emocional do Flamengo, não se trata apenas de números. Os rumores ganharam força depois de encontros discretos que teriam ocorrido em Londres e em Paris, envolvendo intermediários ligados tanto ao Flamengo quanto ao grupo de investidores do PSG. Não se fala em reuniões oficiais, mas sim em conversas exploratórias, onde a ideia foi colocada na mesa. Segundo fontes próximas, a primeira reação de quem ouviu a proposta foi de incredulidade. Era difícil acreditar que um dos homens mais influentes do futebol mundial estaria realmente interessado em investir tanto dinheiro em um clube brasileiro. Mas, quando se trata de Al-Khelaifi, não dá para subestimar. Ele tem capital, tem influência política dentro da UEFA e da FIFA, e sabe exatamente como usar o poder do marketing esportivo para multiplicar cada centavo investido. Se ele enxergou no Flamengo uma oportunidade, pode ter certeza de que algo grandioso está sendo arquitetado. O burburinho já chegou às redes sociais, e a torcida não fala de outra coisa, dividida entre a euforia e o receio do que vem por aí. A ideia de transformar o Flamengo em uma espécie de PSG das Américas mexe com o imaginário coletivo.
Imagine um Maracanã reformado com investimentos de padrão europeu, contratações bombásticas sendo anunciadas a cada temporada e o clube brigando de igual para igual com gigantes como Real Madrid, Bayern e Manchester City no cenário internacional. Isso deixaria de ser sonho distante para se tornar realidade palpável. Além disso, o projeto poderia transformar o Flamengo em um polo de desenvolvimento para talentos sul-americanos, que seriam lapidados no Rio e depois teriam caminhos facilitados para o futebol europeu. O impacto seria tão grande que até a concorrência no Brasil mudaria. Times como Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians teriam que se reinventar para acompanhar essa nova realidade. O Campeonato Brasileiro poderia, pela primeira vez, ganhar projeção global de forma consistente, aproveitando a força midiática de um Flamengo bilionário. No entanto, o dilema permanece. Será que vale abrir mão da independência por tanto brilho e dinheiro? Nos corredores da Gávea, o clima é de silêncio absoluto, mas todos sabem que, quando a fumaça aparece, é porque fogo tem. A proposta, ainda que tratada como um rumor, já estaria sendo analisada por advogados e especialistas em SAF. O que se comenta é que o grupo de Al-Khelaifi não estaria interessado apenas em um percentual do clube, mas sim no controle majoritário, algo que poderia gerar resistência ferrenha. Afinal, o Flamengo sempre foi visto como um patrimônio da sua torcida e da cidade do Rio de Janeiro, e entregar a maior parte do comando a estrangeiros pode ser visto como traição. Mas, ao mesmo tempo, a tentação de ver o clube disputar títulos mundiais de maneira recorrente é quase irresistível. Os próximos meses prometem ser de muito debate, tensão e expectativa. Se esse rumor se confirmar, não estamos apenas diante de uma mudança para o Flamengo, mas sim de uma revolução completa no futebol brasileiro e sul-americano, que nunca mais seria o mesmo. O burburinho sobre o suposto interesse de Nasser Al-Khelaifi na SAF do Flamengo não para de crescer, e cada detalhe que surge só aumenta a sensação de que algo muito grande pode estar sendo preparado. Já se fala em uma proposta inicial que superaria qualquer negociação já feita no futebol brasileiro. Os números assustam e empolgam ao mesmo tempo, valores que poderiam chegar na casa dos 4 a 5 bilhões de reais apenas para garantir o controle da SAF, sem contar os investimentos prometidos em infraestrutura, categorias de base e contratações de impacto. É como se o Flamengo, da noite para o dia, fosse alçado a um nível de elite mundial, sem precisar passar por décadas de construção gradual. Esse tipo de proposta não é apenas uma injeção de dinheiro, mas sim a chance de mudar completamente o destino de um clube que já é gigante. Agora, a discussão que toma conta é: será que a nação está preparada para esse salto? Porque, convenhamos, seria uma transformação sem volta, algo que dividiria águas na história do clube. Muitos jornalistas e especialistas em mercado esportivo acreditam que esse movimento pode ser parte de uma estratégia ainda maior de Al-Khelaifi. O dirigente sabe que o futebol europeu enfrenta limites de crescimento, com receitas já saturadas em algumas ligas e dificuldades políticas para expandir ainda mais os clubes de elite. O Brasil, por outro lado, é um mercado em ascensão, com milhões de torcedores fanáticos, consumo digital em expansão e um celeiro de jogadores praticamente inesgotável. Entrar no Flamengo seria não apenas investir em um clube, mas comprar a chave de acesso a todo esse ecossistema. Além disso, seria uma maneira de garantir um diferencial competitivo em relação a outros conglomerados de clubes, como o City Futebol Group e a Red Bull. O PSG das Américas teria a capacidade de recrutar jovens promessas, treiná-las em solo brasileiro e depois exportá-las para a Europa já preparadas para o mais alto nível. A visão estratégica é clara: dominar a formação de talentos e, ao mesmo tempo, expandir a marca do Flamengo como nunca antes visto. Mas nem tudo são flores nesse possível negócio. Entre os torcedores mais tradicionais do Flamengo, existe um medo real de que o clube perca sua identidade. O Flamengo sempre foi mais do que um time de futebol. É cultura, é povo, é religião no Rio de Janeiro e em tantas outras partes do Brasil. A simples ideia de entregar o comando a estrangeiros que não entendem a alma rubro-negra soa como uma afronta para muitos. Eles questionam: será que os novos donos respeitariam a essência do clube, o jeito de ser da torcida, a relação com o Maracanã e até mesmo os símbolos históricos? Ou o Flamengo correria o risco de virar apenas mais uma peça em um tabuleiro global de negócios?
Essa tensão entre modernização e preservação cultural é um dos pontos mais delicados do debate. Não é apenas sobre dinheiro, mas sobre identidade, pertencimento e a alma de uma instituição centenária. Os bastidores políticos do Flamengo também estariam pegando fogo. Alguns dirigentes enxergam na proposta de Al-Khelaifi a oportunidade de ouro para projetar suas próprias carreiras, surfando no sucesso de um Flamengo globalizado e milionário. Outros, porém, temem ser lembrados como aqueles que venderam o clube para estrangeiros. A decisão, caso avance, não será simples nem rápida. Haverá consultas jurídicas, assembleias e uma pressão gigantesca da torcida, da mídia e até de adversários políticos. Afinal, o Flamengo não é um clube qualquer, é a maior instituição esportiva do Brasil em termos de torcida e impacto cultural. Qualquer movimento desse tamanho precisa ser estudado com lupa. E, nesse ponto, o rumor de hoje pode se tornar a bomba de amanhã. Imagina só o peso de anunciar que o Flamengo foi comprado pelo dono do PSG? Seria manchete global, capa de jornais e pauta obrigatória em todos os programas esportivos do planeta. A imprensa internacional já começa a prestar atenção nesses rumores. Alguns veículos da França e do Catar mencionaram discretamente o interesse, ainda sem confirmações oficiais, mas o simples fato de aparecerem essas notícias já mostra que o assunto não é apenas invenção da internet. E quando a fumaça chega lá fora, a repercussão tende a voltar com ainda mais força para o Brasil. Torcedores estrangeiros, principalmente os do PSG, também já comentam a possibilidade de uma ligação direta entre Paris e Rio de Janeiro no futebol. Imagina um intercâmbio de jogadores, com jovens franceses vindo jogar no Flamengo e brasileiros sendo levados diretamente para o PSG? Esse tipo de integração poderia mudar o mercado de transferências para sempre. A marca Flamengo, que já é gigante na América, passaria a ser reconhecida em escala global, alcançando patamares semelhantes aos maiores clubes do mundo. Isso é tentador demais para ser ignorado, mas ao mesmo tempo causa arrepios entre quem teme a descaracterização. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Enquanto tudo isso acontece, a torcida do Flamengo segue dividida, mas a maioria não consegue esconder o fascínio pela possibilidade. Afinal, imaginar craques de renome mundial desembarcando no ninho do urubu é algo que mexe com qualquer coração rubro-negro. Se hoje já é difícil para os rivais suportarem a força de um Flamengo com contratações pontuais, o que seria de um Flamengo bilionário, capaz de competir de igual para igual com clubes europeus no mercado? É claro que há incertezas, há riscos e até receios, mas, no fim das contas, a ideia de ver o Mengão disputar de verdade títulos mundiais todos os anos é algo que ninguém consegue ignorar. O rumor está lançado, a especulação corre solta, e os próximos capítulos prometem ser intensos. Uma coisa é certa, se Nasser Al-Khelaifi realmente decidiu investir no Flamengo, o futebol brasileiro nunca mais será o mesmo. A possível entrada de Nasser Al-Khelaifi na SAF do Flamengo também traz à tona questões estratégicas que vão muito além do campo de jogo. Nos bastidores, comenta-se que a ideia não é apenas transformar o Flamengo em uma potência isolada, mas criar uma verdadeira ponte entre o futebol europeu e sul-americano, com o clube servindo como hub de talentos, marketing e parcerias globais. Imagina só, jovens promessas do futebol brasileiro lapidadas no Rio de Janeiro e, em seguida, transferidas com facilidade para os gigantes europeus, enquanto jogadores consagrados do PSG poderiam fazer visitas temporárias, participando de torneios amistosos ou eventos promocionais no Brasil. Isso não seria apenas um avanço financeiro, mas uma revolução cultural e esportiva, trazendo visibilidade internacional sem precedentes para o Flamengo e para o Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, a iniciativa poderia abrir portas para novos patrocínios, contratos televisivos e merchandising global, elevando o clube a um nível de profissionalização e projeção que nunca se viu por aqui. Claro que toda essa engenharia precisa ser cuidadosamente planejada, e é justamente por isso que as reuniões discretas entre representantes do PSG e do Flamengo estariam acontecendo, sempre em sigilo, enquanto o rumor se espalha como fogo em palha seca, deixando torcedores e especialistas ansiosos e cheios de especulações. Por outro lado, não podemos ignorar o efeito psicológico que uma negociação desse porte teria sobre os rivais nacionais e continentais.
Times tradicionais do Brasil, como Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians, já estariam monitorando cada passo desse possível negócio, preocupados com a criação de um gigante quase imbatível dentro do continente. A ideia de um Flamengo bilionário, com acesso a craques internacionais e infraestrutura de ponta, poderia desequilibrar totalmente o mercado, criando uma nova hegemonia no futebol sul-americano. Ao mesmo tempo, o torcedor comum, acostumado a assistir a disputas equilibradas no Campeonato Brasileiro, precisaria lidar com a perspectiva de ver seu time favorito competir com clubes de outro patamar, mudando radicalmente a dinâmica do futebol nacional. E é justamente esse impacto global que faz do rumor algo tão eletrizante e assustador ao mesmo tempo. O Flamengo, como símbolo cultural e esportivo, poderia se tornar o epicentro de uma transformação histórica, redefinindo não apenas o futebol brasileiro, mas a forma como o mundo enxerga o talento, o marketing e o poder do futebol sul-americano. Se isso acontecer, ninguém vai olhar para o futebol brasileiro da mesma maneira novamente. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!